Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 16 de fevereiro, é uma terça-feira, o dia que o Senhor já preparou, 16 de fevereiro de 2021, o dia que o Senhor preparou, o dia que o Senhor já estabeleceu, já manifestou, já concretizou sobre a tua vida, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que é a razão, diz a palavra lá em Lamentações, a razão que nós não somos fulminados pela glória do Senhor. Por quê? Porque as suas misericórdias vieram primeiro. A compaixão, o amor de Deus, a concretização da salvação, do senhorio de Jesus Cristo, vieram primeiro. E aí o Senhor renovou a sua palavra, as suas promessas, todo o seu projeto de vida sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, glória a Deus. Estamos lendo a palavra do Senhor, meditando, orando pela nossa casa, pela nossa família, todos os dias, às 10 horas da manhã. Bom dia, Bispo Antônio, bom dia, Magda, bom dia, Josué, Joel, bom dia, familiares, bom dia, Kátia, bom dia, Sônia, bom dia, que o Senhor te abençoe também, Sueli Felintro, Elô, Wesley, filhos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Bom dia, Eva, bom dia, Carlos, também as filhas, os genros, netinho, Deus abençoe Cida, filhos, Nora, o Senhor esteja sobre a tua vida, Amanda, Fábio, filhos, a glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada família, cada servo do Senhor, minha tia Rosália, minha tia Alzira, meus tios, minhas tias, seus filhos, seus netos, genros, noras, o Senhor, o poder, o mover do Senhor esteja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Meus pais, Deus abençoe, seu João, dona Dária, Deus abençoe também, a dona Nadir, seu Toninho, João, Roseli, Ângela, o Senhor esteja sobre a tua vida, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, familiares, seu Augusto, dona Efigênia, presença, o poder, o mover do Senhor se derramando sobre cada família, cada servo do Senhor. Eu tenho orado pela Fernanda, né, que está se recuperando da cirurgia, também a Ruth, a irmã Ruth, que saiu da UTI, que está vivendo um tempo de ressurreição maravilhosa, também a vida, né, do Marcel, do Márcio, esqueci o nome da irmã, mas eu vou lembrar. É Márcio, Marcel e... esqueci. Daqui a pouco eu lembro. Mas que a glória, a presença, o poder de Deus esteja sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus, porque o Senhor é Deus e o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, está sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12 é um capítulo assim muito específico em relação à lei, mas a lei que passa pela tradição rabínica e a revisitação da lei, né? Não apenas a ratificação, mas a confirmação da lei, mas a lei sob o prisma, a perspectiva de Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus Cristo, no Evangelho do Reino, né? Passando por essa situação e também falando de família e também falando de guerra espiritual, de batalha espiritual. Então a primeira coisa é o Senhor falando do Shabá e o que significa o Shabá perante o Evangelho de Jesus Cristo. Está lá em Mateus capítulo 12, começando. Depois continua, né? E aí vem o Senhor Jesus falando sobre o pecado mortal, né? Aquele pecado que não tem perdão, que o Senhor Jesus pontua, sublinha isso, que os fariseus estavam andando por um caminho muito perigoso. Os religiosos estavam andando por um caminho muito perigoso, porque poderia haver, né, se insistissem nessa avaliação do trabalho de Jesus Cristo,
né? Ao invés de darem nome a Jesus, ao Espírito Santo, ao mover de Deus, eles preferiram atribuir a demônios, ao diabo, aquilo que Jesus estava fazendo, que é o trabalho do Espírito Santo, né? E aí o Senhor fala, olha, blasfemar contra o Espírito não tem perdão, né? E depois o Senhor fala sobre as árvores e os seus frutos. Por quê? Porque é uma maneira que nós temos de nos avaliarmos entre nós. Pelos frutos conhecereis as árvores. Ou seja, não tem como. Porque ainda que a pessoa fale, mas ela tem que demonstrar através da sua vida de quem ela é de fato, né? Ninguém pode enganar a todos a todo tempo, como dizem por aí. Então é Jesus colocando isso muito bem claro. Depois ele fala do sinal de Jonas, né? A gente leu ontem sobre os fariseus, os doutores da lei, os religiosos, perguntando para Jesus um sinal de que ele era o Messias. E Jesus já tinha dado muitas provas, comprovado, manifestado que ele era o Messias, até porque as próprias pessoas falavam, não é ele o filho de Davi, ou seja, o Messias, né? Segundo a história. E os demônios próprios, quando estavam saindo das pessoas, falavam, que temos nós contigo, filho de Deus, né? E Jesus os repreendia. Então, você tem várias, se não fosse apenas no contato pessoal com Jesus, mas pelas evidências de que Jesus era quem ele dizia que era. E mesmo assim, os fariseus, eles, de uma maneira premeditada, de uma maneira arquitetada, engedrada, eles estavam tramando contra a vida de Jesus. Agora, em Mateus capítulo 12, versículo 43, diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam nele. E o último estado daquele homem tornar-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. Bom, primeiro o Senhor está falando sobre mundo espiritual, né? Que assim, quando criada todas as condições, né, há sim um endemoniamento. Que são quem? Que são aqueles anjos caídos, né? A Bíblia chama de a terça parte que Lúcifer, agora Satanás, se rebelando contra Deus, levou para fora do ambiente celestial, do ambiente divino. Então, se 1/3 está com Satanás, glória a Deus, 2/3 está com o Senhor, está na presença do Senhor. Quer dizer que para cada demônio tem 2 anjos, né? Não bastasse isso, para cada demônio também tem 2 mensageiros de Deus, constituídos pelo Senhor, em trabalho, né, para o Senhor, oficiando diante do Senhor, né? Então a Bíblia fala, lá Paulo diz a respeito disso, que são espíritos, né? São anjos, são espíritos ministradores que trabalham em função daqueles que herdarão a salvação. Então, existe uma discussão, né? uma pequena discussão entre cristãos da parte católica, que fala sobre o anjo da guarda, né? E da parte, vamos dizer assim, protestante, que não pontua muito bem essa coisa do anjo da guarda, né? Então, existem anjos ministradores e que trabalham pelos servos do Senhor. Isso existe porque a palavra do Senhor diz isso. Você tem uma passagem que se utiliza, né, para falar a respeito disso, e quando a gente passar por ela, com certeza, a gente vai falar de maneira mais
mais a miúde, né? Mais aprofundadamente, mas tem aquela história de quando Pedro estava preso, né? E a Bíblia diz que a igreja estava orando por Pedro e aos olhos de Pedro, Pedro já estava destruído, né? Pedro já estava morto. Eu estou dizendo aos olhos de Pedro. Por quê? Porque Tiago, né, o irmão de João, foi o primeiro a morrer, o primeiro mártir, em nome do Evangelho, o primeiro apóstolo a ser morto. Diz a palavra que Tiago foi morto e Pedro foi preso. Olha, se Tiago havia sido morto, isso aos olhos, penso eu, aos olhos de Pedro, isso também aconteceria com ele. E a palavra diz que a igreja colocou-se a orar e a jejuar pela vida de Pedro. E aí acontece todo aquele milagre, né? Que Pedro está preso, né? Algemado, com correntes presas à guarda pretoriana, né? Era uma guarda de nível A, né? Do Império Romano, e Pedro estava preso, 2 guardas de um lado e 2 guardas do outro. Ora, aos olhos de Pedro não tinha como, né? E aí a palavra do Senhor diz que o anjo do Senhor entrou naquela prisão e foi acordar Pedro. Mas Pedro, e eu acho esse sentimento de Pedro maravilhoso, Pedro estava tão tranquilo que a palavra do Senhor diz que o anjo precisou chamar e mexer com Pedro para que Pedro acordasse. É esse o momento que eu tenho para mim como desafio, né? Descansar no Senhor. Descansar a despeito de, que era exatamente o que estava acontecendo com Pedro. E aí o anjo o desperta, o anjo fala para ele pegar a capa dele, a túnica dele, ele está meio atordoado, meio sonolento ainda, e aí a Bíblia fala que a porta se abriu automaticamente, a porta da prisão, né? Dizem que é a primeira vez que está escrito, né, no ambiente humano, no gênero humano, automaticamente, né? Essa expressão. E aí Pedro sai e vai até essa casa onde os crentes estão reunidos. E aí vai uma menina, né, uma mocinha, atender a porta, e aí a mocinha responde, deixa Pedro do lado de fora, ela fica tão embasbacada com aquela cena, Pedro na porta, Pedro está preso? Como Pedro está na porta? E aí ela vai até as pessoas falarem, e as pessoas comentam, pode ser o anjo dele, né? E aí tomam esse texto para dizer sobre o anjo da guarda. Muitos servos de Deus e servas do Senhor já tiveram essas experiências, né? Então, obviamente, são experiências pessoais, mas que existe. Então, não importa se a nomenclatura é anjo da guarda ou seres ministradores que trabalham em função daqueles que amam a Deus, que serão salvos, que herdarão a vida eterna, não importa, mas importa sim que o Senhor ordena os seus anjos a nosso respeito, como diz lá no Salmo 91. Do outro lado, existe exatamente essa situação do mundo espiritual. Por quê? Os anjos caídos, qual vamos dizer assim, qual o projeto, qual o objetivo? Né? A Bíblia fala isso de suas ardis ações, né? Que o anjo caído, ele tem um outro trabalho, que é o que? Envergonhar a obra suprema de Deus. Qual é a obra suprema de Deus? É o homem, porque a Bíblia chama o homem da coroa da sua criação. Então, qual é o trabalho? É envergonhar, não é lutar contra Deus, porque não se luta contra Deus, Deus é Deus, mas é envergonhar a sua obra, envergonhar o ser que a Bíblia diz que ele formou, né? Ele não apenas ordenou que fosse criado, mas ele formou, ele operacionalizou, ele trabalhou com as próprias mãos para que o homem fosse formado do pó da terra. Então a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios trabalham para isso.
para cada dia envergonhar, envergonhando a Deus e se utilizando da massa de manobra que é o ser humano. E a Bíblia diz que toda a guerra espiritual está na mente do homem, porque é nesse campo que Satanás tem as suas batalhas espirituais. Então, nós como servos de Deus temos que ter bom senso, coerência, maturidade para entender que isso existe. Haja vista o que acontece, por exemplo, na época de Daniel. Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 10, fala a respeito de guerra e de como ele, havendo lido em Jeremias que o tempo, 70 anos de cativeiro, né, já havia passado e que o povo permanecia preso, cativo, né, agora da coroa do Império Medo-Persa. Então Daniel começa a buscar no Senhor. E a Bíblia diz que veio o anjo Gabriel, o anjo mensageiro, para conversar com Daniel, mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia o havia segurado, bloqueado, obstruído. Mas que Daniel orou e clamou, e aí o outro príncipe, né, agora não mais o príncipe do lado dos demônios, mas o príncipe do Senhor, chamado o anjo Miguel, né, o arcanjo Miguel, veio em socorro de Gabriel e começou uma guerra espiritual, né, e essa guerra foi acionada pela oração de Daniel, pelo clamor de Daniel, por sobre o povo, por sobre aquela geração, e a palavra de Deus que o Senhor havia declarado, determinado 70 anos antes, através de Jeremias, e aí o Senhor, né, permite que Gabriel e Miguel vençam essa batalha e Gabriel venha ao encontro de Daniel conversar com Daniel. Então, a palavra do Senhor diz que realmente existe essa guerra e que nós somos, muitas vezes, o ambiente de atuação dessa situação toda. Quando eu falo nós, eu falo gênero humano, né? Porque a Bíblia fala, uma carta joanina diz que o Senhor não permite que o diabo toque no ungido do Senhor, ou seja, naquele que professa o nome do Senhor, naquele que tem Jesus no seu coração, o Senhor não permite, tá? Mas que existe uma guerra espiritual, existe. Pedro, na sua epístola Petrina, ele diz que o Satanás é como um leão buscando a quem possa tragar ao nosso derredor, não é redor, ao nosso derredor, significa numa distância maior. Redor é uma distância menor, derredor é uma distância maior. Então existe toda essa guerra, existe toda essa situação. E a palavra do Senhor diz, e Jesus está dizendo aqui, que então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E a palavra do Senhor diz aqui de que há uma guerra e há também uma, vamos dizer assim, uma tomada de território. Daí eu sempre chamar a tua atenção que quando o Senhor falava com os patriarcas e com outros servos de Deus, ele falava sempre em relação à terra, né? Quando Jesus fala, por exemplo, sobre o juízo, né, ele não fala dos homens, das pessoas, ele fala da região, do território. E tu, Cafarnaum, né, e tu, Belém, né, quando os magos do Oriente vêm, então fala sempre a respeito do território. Né, você pode perceber, na maioria das vezes não é fala para a pessoa, ou de maneira individualmente falando, ou só para homens, para pessoas, porque Deus amou o mundo, não é o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você percebe que há realmente um sentido espiritual. Bom, a própria oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então também é território, né? E assim vai pela Bíblia inteira. Então existe realmente como se fosse um conflito, como se fosse não, é um conflito por tomada de território. Quando você vê, eu vou pedir licença para você, mesmo que a gente está lendo aqui Mateus, mas Lucas capítulo 10, a gente já viu, já leu, né, o paralelo dessa passagem em Mateus, e a gente vai voltar em Lucas, mas eu só vou ler esse pedaço só para você pensar comigo. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou. Até a exaltação de Jesus era no Espírito Santo, né? Veja como ele era um instrumento flexível, maleável e completamente absorvido pelo Espírito Santo. Diz aqui: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Olha os territórios. Senhor do céu e da terra, ou seja, Senhor do mundo espiritual, de todas as facetas espirituais e também do mundo físico, de toda a criação e de todo o firmamento. Diz aqui: porque ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho o quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente, olha só que palavra maravilhosa: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Então aí você vai falar, o que tem a ver isso com território? O que tem a ver é que se você pegar Lucas 9, 10, e a gente já leu o paralelo, a passagem paralela sob a perspectiva de Mateus, então você percebe o quê? Que o Senhor manda os 70 de 2 e 2 a pregarem que, como a palavra de Jesus, arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus, exatamente o título da pregação de todo o Evangelho de Jesus Cristo. Então arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então a palavra do Senhor diz o quê? Que no paralelo em Lucas, que saíram de 2 em 2, 70, sobre regiões e territórios que Jesus passaria. Mas conforme eles vão avançando, que é uma tomada de território, o inimigo vai se afastando, porque é uma tomada de território. Eu vou me utilizar da lei da física, que diz o seguinte: 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. Isso vale também, agora eu que estou falando, não é quem escreveu a lei da gravidade, não é isso, mas eu estou falando que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço também no mundo espiritual. Isso é uma verdade espiritual. Então, conforme o povo de Deus vai ministrando, e principalmente você lendo essa palavra, vivendo o Evangelho de Jesus Cristo, o que acontece? Acontece um recuo de todas as hostes malignas. Por quê? Porque a obra de Deus, o povo de Deus,
está vivendo e pregando e ensinando o Evangelho. E por causa disso, a palavra do Senhor diz, e Jesus, no seu próprio testemunho, e na sua visão espiritual, ele fala: eu vi Satanás descendo do céu, ou seja, perdendo a sua autoridade, o seu poder sobre aquela região. Por quê? Porque o Evangelho, a palavra de Deus, estava sendo ministrada, estava sendo operacionalizada, porque as pessoas estavam sendo libertas, as pessoas estavam ouvindo do reino dos céus, e aí o mundo espiritual estava se tornando cada vez mais favorável ao ambiente de reino. Então Jesus diz aqui, agora voltando em Mateus 12, que quando um demônio, e aí ele está falando do quê? Por que ele está falando sobre isso? Porque ele está falando exatamente sobre os fariseus e sobre a pergunta dos fariseus, que nós já lemos esse pedaço ontem, sobre um sinal. E Jesus está falando para os fariseus tomarem cuidado, porque eles estão avançando por sobre um lugar perigoso. Por quê? Eles estão questionando tanto a obra de Deus, que não estão enxergando aquilo que que Jesus está fazendo por obra do Espírito Santo através dele. E aí ele diz, olha, veja só, e olha só que interessante, né? Mateus capítulo 12 diz assim: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. E aí, ele está falando de quem? Ele está falando exatamente dessas pessoas que estão endurecidas, tão cauterizadas, e o perigo da religião é a cauterização. A pessoa fica ressecada nos seus sentimentos, ela só olha uma regra, mas ela não olha o sentimento, ela não olha nada, e ela passa por cima das pessoas, que era o que estava acontecendo. E Jesus está falando isso como resultado já de algo que ele havia falado anteriormente sobre os sinais, né, de Jonas em relação a Nínive e o sinal da rainha de Sabá em relação a Salomão. Quando Nínive, eu já falei para você, é a capital da Síria. A Síria era déspota, era cruel, era sanguinária, um império muito violento. Haja vista o que Daniel fala na visão de Daniel sobre isso. Mas a palavra do Senhor fala que os ninivitas, por causa da pregação de Jonas, foram alcançados. E eles se arrependeram e pediram perdão. E o Senhor se arrependeu de falar que os destruiria. E o Senhor os perdoou. Olha que dinâmica maravilhosa, uma dinâmica divina, especial, quando a palavra de Deus é recepcionada. E aí Jesus dá outro exemplo, da rainha de Sabá, né? Ele chama aqui de rainha do sul. Quando foi até Salomão, e era uma mulher soberba, né? A tradição rabínica dizia que era uma bruxa, era uma mulher de magia, mas era muito poderosa e era muito rica. E a palavra do Senhor diz lá em 1 Reis 10, que quando a rainha de Sabá chega e começa a ouvir Salomão, olhar toda aquela condição de riqueza que Salomão tinha, ela fala: é impossível não saber que Deus te abençoa e que você tem autoridade. E a rainha de Sabá se prostra ao Deus que Salomão serve, ao Deus expressado pela vida de Salomão. E é exatamente isso que Jesus está pontuando de maneira contrária, né? Ele está falando o contrário disso, que é o seguinte: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa da onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Ele está querendo dizer o seguinte: quando a pessoa ela está esvaziada de todo o ambiente opresso e não se propõe
a viver a presença e o mover de Deus, exatamente o que fizeram os ninivitas, ou o que fez a rainha de Sabá, o que vai acontecer? Aquele ambiente demoníaco, aqueles demônios, verão a pessoa e que ela não preencheu. Presta atenção, eu já falei isso para você. Nós fomos criados para adorar ao Senhor. Por que o gênero humano existe? Para louvar e adorar ao Senhor. Não é assim que diz lá em Efésios? Que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Então, nós fomos criados para adorar. E eu já te falei isso, e vou repetir. Se nós fomos criados para a glória do Senhor, para adorar alguém ou alguma coisa, nós fomos criados. Se nós não estamos adorando a Deus, nós estamos adorando alguém ou outra coisa que não é Deus. Por quê? Porque é um fato. Porque é um fato de origem. A nossa essência é para adoração de alguém. Ponto. Obviamente, se não fôssemos, se não fôssemos um gênero caído, estaríamos adorando a Deus. Mas como somos um gênero caído, o nosso livre-arbítrio, o nosso estado de direito, autorizado, permitido e até incentivado pelo Senhor, nos permite escolher se vamos adorar ou não a Deus. Isso é conosco. Agora, o que Jesus está falando é que existe um ambiente, um espaço em nós que não pode ser ocupado senão para a dinâmica da adoração. E se essa dinâmica da adoração não for, vamos dizer assim, impulsionada a adorar a Deus, vai adorar alguma outra coisa. E aí, obviamente, porque não podemos ficar vazios, aquele lugar que deveria ser preenchido por Deus está sendo preenchido por outra situação espiritual. E é o que Jesus está falando. Por quê? Porque é exatamente não a sentença de Deus, mas o resultado de uma atitude do gênero humano, que é o que Jesus está pontuando aqui. Os moradores de Nínive, ou a rainha de Sabá, quando enxergaram a obra de Deus e quando tiveram acesso ao Deus vivo, todo-poderoso, que fez o céu e a terra, se converteram, se arrependeram, que é exatamente o que o reino de Deus vem fazer. Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino dos céus. Então, o reino dos céus instaurado implica que haja arrependimento. Então Jesus está falando, mediante ao não arrependimento, que um dia os fez serem ambiente de Deus e vocês não querem, por uma questão pessoal. Lembra que eu falei para você que pecar contra o Espírito Santo é uma atitude de consciência. Quem já experimentou, conhece o lado, vamos dizer, o lado da graça, eu ia falar o lado da força, falando da guerra nas estrelas, mas conhece o lado do céu, o lado de Deus, a presença maravilhosa da Trindade, e pura e simplesmente se propõe a sair daquele ambiente, com certeza vai ficar vazio. E aí vai acontecer o quê? Virão, como diz Jesus, sai um, depois volta com mais 7. Então possivelmente sejam 8. E o segundo estado daquela pessoa é pior do que o primeiro antes de ter se convertido. Então, não que Deus tire a salvação de alguém, ou aquelas perguntas de crente que sempre, vez por outra, acontece. O crente pode perder a salvação? Lógico que não. Ele pode perder a salvação? Pode. Como? Se ele quiser. Simples assim. Cabe a ele decidir. Cabe à pessoa decidir. Então, quando Jesus está colocando esse ambiente de maneira pedagógica, didática, então ele está falando para quem? Para aqueles religiosos que
eram cauterizados no sentimento, na emoção, na sua relação com Deus, não obstante conhecerem as coisas de Deus, mas não tinham Deus no coração, que eles precisavam tomar cuidado. Por quê? Porque o pecado já estava à porta de suas vidas. Como? Quando eles estavam atribuindo, né, a Jesus, falando que Jesus fazia obra pelo diabo e não pelo Espírito Santo. Ora, é aquilo que Nicodemos fala para Jesus, que é exatamente o paradoxo, é o contrário, né? É a atitude antagônica dos fariseus. É impossível não ver que aquilo que você faz só pode fazer porque você vem da parte de Deus. É o testemunho de Nicodemos lá em João capítulo 3. Nós vivemos uma época de relativização de tudo. Tudo se discute. Tudo tem opinião. Faça isso, não faça aquilo. Fulano está certo, fulano está errado. Tal político é assim, né? Agora a gente criou o meu malvado favorito, né? O meu malvado favorito é melhor do que o teu malvado favorito, né? Ou seja, todos são malvados, mas existe o malvado favorito. Então, toda essa situação, e fica essa guerra de narrativas, né? Uma situação que eu creio até que extrapola, né? Vai além, vai para a falta de educação, vai para o desprezo do outrem, né? Do par, daquele que está num pensamento contrário, e fica aquelas guerras e tudo, e é um desgaste em tudo. Seja na vacina, seja na origem da pandemia, seja na situação política, no ambiente político, seja no Estado, no município, na federação, seja em todas as áreas. Aí um médico fala isso, outro médico fala aquilo, uma confusão, e a gente fica no meio daquilo. E as pessoas estão levando isso para as coisas de Deus, para a palavra de Deus. Agora eu vou fazer como Jesus, né? Cuidado, cuidado, né? Às vezes a gente passa alguns limites. O limite do respeito, o limite do amor a Deus, o amor ao meu próximo, o limite que às vezes endurece o meu coração a respeito do sofrimento do outro. Então essas coisas têm que tomar cuidado, porque nada disso, com certeza, é pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é isso. Mas isso vai fazendo as pessoas ficarem endurecidas, cauterizadas. Então nós, como servos de Deus, bom dia, Rubens, bom dia. Então a gente precisa viver de uma maneira que busquemos corações sábios, como diz a palavra. E o que o sábio faz? Primeiro, o sábio é lento para falar. Ele vai falar só em último caso. Segundo, ele ouve todas as coisas. Terceiro, ele discerne. O que é discernimento? Colocar todos os acontecimentos sob a lente de Deus, sob a palavra de Deus. E ele ora. Ele não vai conflitar com ninguém. Porque a Bíblia diz, e Paulo pontua isso muito bem, que a nossa guerra não é contra nem carne, nem contra sangue, mas contra demônios, contra principados e potestades. A nossa guerra não é contra a pessoa. A pessoa é como eu, sujeita aos meus problemas, dificuldades, as tristezas, angústias. É carente como eu de Deus. Então eu não vou discutir. Eu não vou conflitar. Eu não vou entrar numa guerra pessoal. Mas eu sei que existe uma guerra espiritual. E como se vence? Como fizeram os servos do Senhor, Lucas 9 e Lucas 10. Vivendo o Evangelho. Falando sobre o Evangelho. Falando sobre o reino. Mas primeiro vivendo, para depois falar. Óbvio.
né? Tem que ter lastro, tem que ter estofo, tem que ter história com Deus. E assim a gente vai andando e as pessoas vão sendo contagiadas pela obra, pela presença, pelo mover de Deus na tua vida e através da tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos colocar diante do Senhor nossas vidas, nossa casa, nossa família, nossos queridos, em nome de Jesus. Bom dia a todos que estão aqui, o Senhor esteja sobre a tua vida. A Val Sena, bom dia Rubens, bom dia, Deus abençoe Val. Vamos orar, colocar diante do Senhor em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do teu altar cada vida, cada servo teu, cada serva tua, cada família aqui, ó Deus, que nós colocamos, às vezes até simbolicamente, com nomes, com fotos, diante da tua presença. Que a tua graça, o teu mover, o teu poder, a tua vida abundante invada esses corações, transbordem nesses corações, nessas vidas, trazendo cura, trazendo saúde, restauração, libertação, trazendo, ó Deus, o mover da tua paz, a paz que excede o entendimento, para que nós possamos transbordar da tua presença, ficarmos cheios, abundantemente cheios da vida abundante que só o Senhor tem para derramar. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Derrama-te, ó Deus, sobre os nossos familiares, nossos idosos, nossos avós, nossos tios, nossos pais, o marido, a esposa, filhos, netos, sobrinhos. Ó Deus de poder, move-te, como eu estava falando aqui sobre a Fernanda, que está se recuperando de uma cirurgia, a Ruth, que saiu da UTI, está vivendo o tempo de ressurreição em todas as áreas do seu corpo, do seu organismo, da sua vida, da sua mente, em nome de Jesus. Abençoa, toca, visita, Deus de poder, ó Deus, em nome de Jesus, coração, órgãos, fígado, rins, pulmões, olhos, ouvidos, recebam a vida, artérias, veias, circulação sanguínea, recebam a vida, taxas alteradas, recebam a vida e o poder do Jeová Rafá, o Deus que cura. Derrama-te, ó Deus, derrama-te sobre os nossos corpos, nosso físico, nosso organismo, a nossa mente. Cura-nos, restaura-nos, liberta-nos, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra, toda glória. Derrama-te sobre o nosso país, Senhor. Tem misericórdia. São mais de 230 mil famílias que estão enlutadas pelos seus queridos. Senhor, desesperadas por essa tragédia. Tem misericórdia do nosso país. São cenas, Deus de maravilhas. São cenas, assim, muito terríveis, de impotência, da pequenez humana, e que necessita desesperadamente, Senhor, da tua misericórdia, do teu perdão, da tua presença, da tua compaixão, do teu amor, não por nós, Senhor, mas pelo Senhor, pelo teu nome, que também está nessa terra. Derrama-te, perdoa-nos do nosso pecado, da nossa iniquidade, transgressão, sara a nossa terra, liberta-nos da maldição da morte, e que o Senhor venha com a tua vida, com o teu mover de vida, com as tuas águas curadoras, se derramando sobre o nosso país, sobre a nossa terra, sobre o nosso povo, a nossa sociedade, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus, e que nós possamos viver uma terça-feira na tua bênção, na tua presença, que essa palavra se torne realidade, porque nós somos aquilo que o Senhor diz na tua palavra, nós fazemos aquilo que o Senhor diz para fazermos na tua palavra, e nós pensamos e nós sentimos aquilo que o Senhor determina na tua palavra. Por isso que essa tua palavra seja incorporada e nós possamos esconder a tua palavra no nosso coração, para não pecarmos contra o Senhor, mas pelo contrário, sejamos instrumentos de louvor e adoração, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, e nós depositamos na tua presença essa terça-feira, e tudo que fizermos, e tudo que fazermos, e tudo que pensarmos e sentirmos, seja
para a glória daquele que era, é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Por quê? Porque ninguém pode nos separar do amor de Deus em Jesus Cristo. Deus abençoe. Até amanhã às 10 horas. Fiquem na paz. Tchau, tchau.